seminário da JCOR com o tema Justiça no Coração da Transformação Global, que acontece em Brasília, está no seu terceiro dia e trabalhou hoje os painéis da opção pelo pobre e pela terra. Ivo Poleto, da equipe nacional do Fórum de Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, apresenta os desafios em relação à profecia da terra. Tem sido uma alegria imensa para mim, que sou do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental, aqui do Brasil, de participar desse encontro e com o tema de atenção em relação à Mãe Terra. Acho isso muito importante. Na verdade, o nosso fórum já cuida dessa temática há mais de 11 anos. E nós, desde o começo, iniciamos esse trabalho prestando atenção à profecia da Terra, ou às profecias da Terra. E aí ela nos está chamando de muitas formas para que prestemos atenção de que práticas humanas estão provocando desequilíbrios climáticos e isso prejudica toda a Terra, mas prejudica todos os seres vivos da Terra e especialmente os mais pobres entre os seres humanos. Por isso que o nosso fórum trabalha a justiça socioambiental. É uma alegria estar aqui e eu sei que para a vida religiosa essa é uma temática fundamental. Creio que atendendo ao chamado do próprio Papa Francisco, se deve trabalhar permanentemente e aprofundar cada vez mais a conversão ecológica, de tal maneira que a gente possa praticar o amor às pessoas, a todos os seres vivos e de modo especial para a própria Mãe Terra, de quem nós recebemos energia junto com Deus para estarmos vivos e viver com qualidade. A secretária executiva do Movimento de Educação de Base, irmã Delcy, destaca a importância da educação inclusiva e uma educação de qualidade. Nós entendemos que a presença da JCOR aqui, nesse encontro, possa trazer um ar de esperança para nós, no sentido de que a educação seja assumida como pauta, uma pauta de luta para o caminho da justiça integral. Porque sem processos educativos, muitas outras pautas serão difíceis de serem executadas. Então, que o planejamento, o resultado do nosso encontro possa desencadear em processos educativos, né, nacionais, internacionais, e uma aliança global com outras forças para que os objetivos que a gente se propor, eles possam ser executados, principalmente no campo da educação popular, no campo das comunidades, dos territórios, dos povos tradicionais, aqui em nosso país e na América Latina também. É de suma importância quando falamos do Pacto Educativo Global, porque aqui nós temos certeza que encontraremos mediações para pensar a educação a partir do pobre, a partir do oprimido, a partir da realidade e do contexto social de cada território, de cada povo, de cada comunidade. E essa é também a meta do Papa Francisco, quando ele diz que o Pacto Educativo Global é um pacto para o humanismo solidário. E é justamente o resgate da humanidade, da dignidade da pessoa humana, a partir de ações concretas relacionadas com as lutas populares, com a educação popular. Nós sabemos que na educação formal nós estamos enfrentando grandes problemas aqui no Brasil. Problemas que foram, inclusive, intensificados com a pandemia. Hoje, a violência das escolas, a formação dos educadores, né, o novo ensino médio, são tudo questões que nos preocupam imensamente. E como agregar as forças da sociedade, da igreja e as mediações que elas nos propõem, nos possibilitam para o enfrentamento dessas questões. E na educação popular,
o grande desafio de fazer um enfrentamento desse modelo de desenvolvimento predador, desse modelo de desenvolvimento excludente, desse neoliberalismo que exclui comunidades e pessoas do direito à vida e que machuca e destrói a nossa casa comum. Esse é um grande desafio da educação popular. Fazer esse enfrentamento político e ético em relação a um modelo de desenvolvimento. E outro grande desafio também é a formação de educadores populares, da base, das comunidades, que possam executar os grandes projetos de forma dialógica, comunitária, fazendo a verdadeira transformação que vem do pobre, como sujeito transformador, como sujeito da sua história. Então nós acreditamos que no encontro nacional, internacional, onde a JCOR está aqui para ouvir os clamores, também no campo da educação, possa fazer com que a gente supere situações vergonhosas de pessoas que jamais tiveram acesso à educação, de pessoas que estão em analfabetismo pleno ainda hoje, em nosso tempo, muito menos, com condições de superar a pobreza, com condições de acessar a justiça e seus direitos como cidadãos e cidadãs. Que esse encontro seja mais um passo em direção à democracia, em direção à justiça, em direção a uma ecologia integral de respeito e de mais vida para todos e todas. Secretário Executivo da Comissão de Justiça e Paz da CNBB apresenta suas reflexões sobre a ecologia integral. Eu falei sobre ecologia integral numa perspectiva de maior aproximação com a vida de cada uma das pessoas, começando com questões que tocam as implicações desse conceito, dessa nova forma de ver a ecologia, a partir da encíclica Laudato Si, como um estilo de vida familiar, pessoal, comunitário, ao mesmo tempo que exige mudanças muito profundas na forma de nós nos organizarmos enquanto mundo, na economia, no cotidiano, em várias das dimensões da vida humana. E por isso é uma agenda de engajamento de cada um e cada uma de nós. Temos um desafio muito grande, porque nós estamos vivendo uma série de fenômenos, de efeitos das mudanças climáticas que estão acontecendo por conta do chamado antropoceno. O que é o antropoceno? São as mudanças provocadas no planeta numa velocidade tal pela humanidade que não está permitindo que o planeta se refaça. E, nesse sentido, então, nós temos que repensar profundamente, e isso implica em atitudes, valores, lógicas do nosso fazer cotidiano, que determinam a cultura política do Brasil, a cultura política e econômica do mundo, e por isso, então, nós temos que encontrar brechas e formas de ter novas perspectivas. Trabalhando no campo da educação cidadã, para que as pessoas se engajem em políticas públicas, mas também repensando a nossa forma de consumir, a nossa forma de produzir, a nossa própria forma de comercializar. Sem essa mudança a partir do estilo de vida de cada um, é impossível pensar nas grandes transformações. Ao mesmo tempo que nós temos que, sim, nos organizarmos, e por isso que a JCOR é importantíssima, porque ela atua justamente junto à ONU, onde muitas dessas mudanças podem ser produzidas a partir de apelos mundiais. Nós vamos viver um momento em que muitas outras situações dramáticas, com morte de muitas outras pessoas, como foi o fenômeno da Covid-19, como foram os fenômenos aqui de chuvas desmedidas no país, ou queimadas ou secas, que ora são provocadas, mas são todas elas, infelizmente, frutos dessa ação humana. Daí a necessidade de nós nos inspirarmos para uma espiritualidade ecológica, para uma educação ecológica e, a partir daí, permear com essa perspectiva de ecologia integral todo o nosso fazer. Lembrando que isso não pode nos levar a abandonar a opção pelos pobres, a luta por justiça social. Como se afirmou o Papa Francisco, ecologia integral sem justiça social é completamente vazia e oca. Ecologia integral é essa dimensão onde nós percebemos a interligação de nós como parte da natureza. E se a gente não respeita os limites da natureza, e se não se dispõe a aprender com a sabedoria dos povos originários o que eles chamam de bem viver, nós nunca lograremos alcançar o que a gente chama de sobriedade feliz,
que é um conceito, um projeto, um estilo de vida que o Papa Francisco propõe na encíclica Laudato Si. Também abordei as duas causas, né? Esse modelo tecnocrático que mata e o excesso de antropocentrismo, de forma que a gente pudesse saber as razões profundas. Mas tudo isso também questionando a prática de vida de cada pessoa que está aqui envolvida hoje, essas mais de 200 pessoas envolvidas no nosso seminário da JCOR. A importância de tratar do tema Ecologia Integral no seminário da JCOR é porque ele está diretamente vinculado aos objetivos do desenvolvimento do milênio, porque são objetivos ditos sustentáveis. Mas é impossível você ter sustentabilidade num sistema que explora e que mata a vida humana. Então, o questionamento ele é muito profundo e radical, porque a própria concepção da ONU e dessas instâncias de poder, elas se baseiam numa lógica de produção que valorizam apenas essa perspectiva do lucro, da ganância. E isso já está batendo nos limites do planeta. Daí a importância de a gente ter esse repensar profundo e se engajar numa agenda de mudanças, tanto da vida pessoal como das nossas próprias instituições. E a JCOR, atuando diretamente junto à ONU, ela vai poder pautar as questões ligadas à integridade da criação, os efeitos das mudanças climáticas e até mesmo mobilizar os estados nacionais e depois no Brasil, estaduais e municipais, para que desenvolvam políticas de mitigação desse impacto da mudança climática. Porque agora eu atuo no Marajó, por exemplo. O nível do mar está subindo, dos rios, porque são detidos pelo mar, estão subindo, e não tem nenhuma política pública para realmente cuidar das pessoas que serão afetadas diretamente por essas mudanças climáticas. Então é um alerta, é um apelo pela vida nesse momento da nossa história do planeta. O Pacto Educativo Global também é tema de reflexão no JCOR. O Pacto Educativo Global é um convite do Papa Francisco a percorrermos um caminho juntos, estabelecendo uma aliança de solidariedade, de parceria, tendo em vista a centralidade do ser humano e o bem comum. Nessa perspectiva, participar de um encontro como o JCOR para o Pacto Educativo Global e todas as pessoas e instituições que se sentem comprometidas com essa proposta do Pacto Educativo Global é um momento muito significativo. Aqui socializamos nossas experiências, mas acima de tudo, além de nos encontrarmos, fortalecemos nosso sonho de um mundo mais justo, de um mundo mais fraterno, de um mundo melhor. Na perspectiva do Pacto Educativo Global, quando se compromete com o diálogo e a paz, quando se compromete com uma economia solidária e também com uma ecologia integral, nós aqui divulgamos também a proposta da Laudato Si e especialmente da plataforma de ação Laudato Si. Quando a CRB também divulga, se compromete, convida todas as pessoas de bem, especialmente religiosos e religiosas, para que acompanhem a plataforma, para que se inscrevam, elaborem seus planos e para que estejamos juntos nesse processo de revitalização, de resgate, mas acima de tudo, de cuidado da nossa casa comum. Padre Agenor Martins destaca os benefícios do projeto às famílias carentes do aterro sanitário em Mato Grosso do Sul. Nós atuamos na capital do estado do Mato Grosso do Sul, na região da periferia, onde está localizado o aterro sanitário, o lixão. E lá, nesse contexto, nesse território, nós realizamos um trabalho com os filhos dos catadores, com os filhos dos recicladores, com crianças de 6 a 15 anos. Esse trabalho consiste em acolher as crianças no contraturno escolar e embora que nós temos uma construção do dia totalmente diferenciada da escola, não é? Com oficinas que ajudam as crianças a perceber a situação em que elas vivem e ao mesmo tempo também trabalhando na questão da alimentação alternativa. A nossa fala aqui nesta Assembleia do JCOR tem como finalidade primeira mostrar o fato de que lá nesse território
onde existe o aterro sanitário, o lixão, onde meu instituto atua, vai ser o mesmo território da aduana da rota bio-oceânica. A rota começa nos portos do Chile, atravessam toda a América Latina, ali aquela região nossa, e vai até o porto de Santos e Paranaguá. Em Campo Grande, nós vamos ter a única aduana desta rota, ou seja, uma média de 3 a 5 mil caminhoneiros estarão estacionados ali nos postos e nos entrepostos desta rota. E com isto vai trazer assim um problema humano muito grande, né, de tráfico de pessoas, de drogas, de prostituição infantil. E a JCOR, por estar ligado, por ser um organismo da ONU, né, que faz essa relação vida religiosa e ONU, esse é o espaço privilegiado para trazer esse tipo de questão, porque trabalha exatamente a questão do humano, né? A economia, a política e o humano. A sindemia, como um conjunto de problemas de saúde integrados, foi o tema da discussão no JCOR. Nós falamos um pouco, explicamos o que era sindemia, né? Parece um nome estranho, né? Mas é um desenrolar de uma pandemia que afeta vários setores mundiais, por exemplo, a educação, a parte cultural, a parte de hospitais, de saúde, né? Que envolve muitas coisas, daí a gente chama sindemia, em vez de ser uma coisa que afeta mais só um país, ou uma doença, ou mesmo uma doença que afeta o mundo todo. Mas a sindemia como se fosse uma pandemia, mas que tem repercussões também em vários setores da sociedade, do mundo moderno, né? Principalmente das famílias, né, que perderam seus entes queridos, desenvolveram depressão, né, doenças psicológicas, transtorno de ansiedade. É importante porque também a sindemia, para você vencer uma sindemia, você tem que vencer as desigualdades, né? A parte de educação, a parte também de diferenças salariais que são muito grandes nas rendas das pessoas e também porque também para você vencer a sindemia precisa dar oportunidades para as pessoas se desenvolverem. Padre Dário chama a atenção para o olhar da espiritualidade como fonte entre a opção pelos pobres e a opção pela terra. A espiritualidade é uma das formas de resistência e de inserção profunda no território e na história das comunidades. É pela espiritualidade que as comunidades conseguem viver a ecologia integral e defender seus territórios como memória ancestral de uma caminhada e como perspectiva de vida, sonho de futuro. Por isso hoje, aqui no Encontro de JCOR, tratamos da espiritualidade como um elemento chave na dimensão da ecologia integral. Uma espiritualidade que nos ajude a convertir nossa vida, a abrir a nossa escuta para conseguir um emaranhado de relações mais amplo, mais encarnado, mais relacionado com o resto das criaturas. Mas também uma espiritualidade que se faça ação, que se faça profecia em tempos em que não há mais como esperar. São tempos urgentes, tempos que nos deixam angustiados, indignados pelo grito da terra e dos pobres e, portanto, a espiritualidade nos empurra para uma transformação. JCOR é um pouco esse espaço onde a espiritualidade se faz ação de incidência política, aliança com as comunidades que defendem seus direitos, articulação entre todas as forças vivas da Igreja para sonhar e defender o futuro que queremos. A partir das luzes que a espiritualidade nos traz, começam a aparecer também percursos de incidência política nas quais JCOR pode ser um aliado precioso. Por exemplo, as comunidades religiosas que vivem no dia a dia os dramas das realidades onde elas estão, os dramas da migração, os dramas dos conflitos por territórios, os dramas da fome, os dramas das mudanças climáticas, da agressão à Mãe Terra, elas precisam
ter uma perspectiva para escalar o conflito e a denúncia até os níveis mais altos, institucionais, a ONU, os Estados nacionais, as denúncias políticas. Por isso, JCOR é, digamos, o aliado-chave, de forma que nosso trabalho no território não fique isolado, não fique impotente ou desconectado e encontre não só uma escuta, mas também uma eficácia de incidência política e de mudança a partir das denúncias que saem dos territórios.